Glória a Deus. A vara que floresce. Livro de Números, capítulo de número 17, versículos do 1 ao 13, onde nós vamos estar lendo alguns versículos, não todos, para remirmos o tempo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe dele 12 varas, uma para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas. Escreve o nome de cada um deles na sua própria vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, pois cada cabeça da casa de seus pais terás uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Quero ler novamente o versículo 5, a parte A. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Vamos estar aqui também citando alguns outros versículos, mas para ganharmos tempos vamos ler até ali. Querido irmão, havia aqui nessa passagem do capítulo 17, havia aqui um celeuma muito grande. Havia ali uma questão onde Coré, Datã e Abirão eram os líderes. Havia ali, então, uma questão muito grande e eles estavam questionando a autoridade de Arão, de Moisés, e era uma dificuldade muito grande e precisava de uma intervenção, da intervenção de Deus. Eles estavam em meio ao deserto, mais ou menos no ano 1470 a.C., 71 a.C., 1470 a.C., e o Senhor propõe, o Senhor diz a Moisés. A primeira coisa que nós entendemos aqui desta passagem é que diz o Senhor. Então, quando Deus diz, se obedece à direção de Deus. Quando Deus diz, está selado. Quando Deus diz, está acabado. Quando Deus diz, está resolvido. Quando Deus diz, é a última palavra. Quando Deus diz, Ele quer falar. Quando Deus diz, Ele quer revelar. Quando Deus diz, é Ele. E o homem, que é homem de bom juízo, acata, ouve, escuta, recebe a direção do Pai Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, um para cada casa paterna, todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreve o nome de cada um deles na sua própria vara. 12 varas e seus nomes. E aqui eu passo a contextualizar, pensando como então aqueles príncipes foram escolhidos. Não foi de uma hora para outra. Tinham que ser príncipes, tinham que ser homens indoutos, pessoas selecionadas, seletas, separadas, príncipes de suas tribos, e 12 varas com o seu nome, e eles deveriam colocar ali em cada vara o nome do príncipe que aquela vara levaria escrito, esculpido, e estaria ali representando aquela tribo onde Deus faria a escolha. 12 príncipes. A primeira coisa que nós entendemos aqui, que não era qualquer um, não era qualquer pessoa, não era de qualquer jeito, não era rápido, era alguma coisa que tinha que ser bem feito. Num primeiro momento, escolher varas, para então escolher os príncipes, para então gravar nas varas, para então enterrar as varas. Tudo isso num processo sequencial. E a Bíblia diz, porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, pois cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, cada tribo uma vara. Como preparar a vara espiritual? E aqui nós trazendo agora para o espiritual, nós vamos entender que aquelas varas, elas foram enterradas. Elas estavam no anonimato, elas estavam invisíveis ao olho humano, elas estavam onde ninguém pode ver, elas estavam aonde somente Deus pode ver. Aleluia! E o mistério estaria em qual vara iria florescer.
Aleluia. Nós podemos entender, então, que o Senhor conhece aquele homem, aquela mulher que vive uma vida de oração, que vive uma vida de dedicação, que vive uma vida na presença do Senhor, vive uma vida espiritual, sem murmurar, sem questionar, sem falar do seu irmão. O Senhor conhece a vida espiritual de cada um. Podemos olhar a vida de Davi. Quando Davi, então, foi levantado entre os seus irmãos, quando ninguém dava nada por ele, mas o Senhor conhecia, sabia como Davi levava a sua vida, o que Davi fazia, como ele cuidava das ovelhas, como ele matara o leão, como ele matara o urso, não só pelo fato de matar, como matar, mas o seu desprendimento, a sua ousadia, a sua intrepidez, a sua audácia, o seu zelo pelas ovelhas do seu pai, enfim, a vida espiritual de cada homem, de cada mulher. Quem conhece a Deus, nós podemos ver, observar, assistir muitas promoções, muitos sendo promovidos, aleluia, mas a verdadeira promoção, ela vem de Deus, e nós vamos saber quando é que Deus promove. Deus promove quando então a vara floresce. Aleluia. No versículo de número 4 diz a palavra de Deus: e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. Porás na tenda onde virei a vós. Colocarão na presença de Deus. Aleluia. E na presença de Deus todas as questões se resolvem. Na presença de Deus tudo fica ajustado. Na presença de Deus não há interferência humana. Na presença de Deus é a própria vontade do nosso Deus. E lá no versículo 5, onde nós lemos aqui: a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Logo nós entendemos aqui que Deus conhece a vida espiritual de cada um, e Deus que escolhe e faz florescer. Aleluia. Assim as farei, assim afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Aleluia. Deus estava muito triste em meio àquelas murmurações, questionando sobre o ministério de Arão, o ministério de Moisés, e Deus disse: coloque as varas na minha presença, e o próprio Deus fala: a que eu fizer florescer, aquele homem que eu escolher, a vara dele vai florescer. É Deus que escolhe. Aleluia. Nós podemos entender também que num contexto atual, nós vimos aí, observamos aí, muitas consagrações, muitas separações de homens, mas no trabalhar, no seu dia a dia, não se enxerga os frutos, ou então se enxerga frutos que não condizem com a obra de Deus. Não são frutos espirituais, mas frutos do maligno, porque no versículo de número 5, Deus conhece a vida espiritual de cada um, e é Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, não importa se é auxiliar, se é somente obreiro, se é simplesmente diácono, que não tem nada de simples nisso, ou se é também um presbítero, um evangelista, um pastor, não importa. Mas aquele que Deus escolhe, Ele, Deus, o próprio Deus faz florescer. Aleluia. Para que então a murmuração caia por terra e o nome do Senhor é glorificado. Lá no versículo de número 6 diz a Bíblia: assim falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre elas. A vara de Arão estava entre as outras varas preparadas, 12 varas preparadas, 12 varas esculpidas, e a vara de Arão estava entre elas. Logo nós entendemos que Deus coloca aqueles que Ele quer exaltar no meio dos outros, para ali os destacar. Deus escolhe no meio da multidão, Deus escolhe entre os irmãos.
você no meio dos seus próprios irmãos, aleluia, porque quando Deus escolhe, as coisas então acontecem, aleluia. Versículo de número 7, Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Moisés pôs as varas aonde se manifesta Deus, aonde está ali o crivo de Deus, aonde está o olhar de Deus, na presença do Deus, de Deus. Você coloca as 12 varas aqui e sai da tenda. Amanhã você volta. Quando você voltar, você vai ver que uma vara floresceu, deu amêndoas, e aquele nome que estiver na vara florescida é o homem cujo qual eu escolhi. O crivo de Deus, a decisão de Deus, é sempre quando nós colocamos perante o Senhor todas as questões, é que vem então a solução, a resposta, a direção do próprio Deus. No dia seguinte, quer dizer, de um dia para o outro, não é verdade? Quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão pela casa de Levi havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. No versículo de número 8, de um dia para o outro floresceu. Eu não sei quanto tempo leva para a amendoeira produzir flores ou frutos, mas na presença do Senhor, quando se está na presença do Senhor, as coisas acontecem rapidamente na vida daqueles que Deus escolhe. E a Bíblia diz, num primeiro momento botões, num segundo flores e num segundo amêndoas. E aqui nós podemos observar 3 coisas que acontecem na vida ministerial daqueles que Deus escolhe. Naqueles que Deus escolhe, existe ali o alimento, não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Na vida de quem Deus escolhe, tem ali também o remédio, aleluia, porque a amêndoa servia para fazer remédio estomacal, está ali o remédio para a ferida da alma, estaria o remédio para a ferida da carne, porque aquele cujo qual Deus escolhe, esse começa a dar frutos, frutos dignos de arrependimento. E a terceira coisa que vimos no ministério de quem Deus escolhe é a atitude, aleluia, aleluia, é o antídoto que Deus dá no meio das provações. Um homem de Deus, quando Deus faz florescer, tem atitude, tem ousadia, tem intrepidez, é um homem desprendido de qualquer sistema, não amarrado com ninguém, aleluia, e imune às mordeduras da serpente, porque o remédio da amêndoa também servia para neutralizar a mordida da serpente. Por que será que Deus escolheu a vara de amendoeira? Justamente para alimentar, servir de remédio e repreender a serpente no nome de Jesus. Lá no versículo de número 9, Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. Eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Imagina cada um daqueles que escreveu o seu nome na vara, entregou a vara num dia, foi pegar a vara no outro dia, pega a vara sem botão, sem flores, sem amêndoas, e quem sabe sai ali entristecido, dizendo, Deus não me escolheu, não há frutos nessa vara, o outro também, e assim por diante, até que chega, aleluia, Arão pega a sua vara e vê que a sua vara floresceu, Deus testificando na presença agora de Israel, que quem ele escolhe é que vai dar frutos. Manifesta então a vontade de Deus perante o povo, no versículo de número 10. Deus sempre manifesta a sua vontade na vida daquele que dá frutos. E digo frutos dignos de arrependimento, onde há prosperidade,
prosperidade ministerial, a prosperidade espiritual, onde se ora e Deus cura, onde se ora a libertação, onde há almas entregues ao Senhor Jesus, aí nós podemos ver o crescimento, a aprovação de Deus, onde aquele obreiro coloca a mão ali naquele que aceitou a Jesus e coloca a mão na cabeça do outro e o outro é batizado então no Espírito Santo e o nome de Jesus fica então engrandecido, glorificado em meio àquele que Deus escolhe, porque aquele que Deus escolhe é humilde, aleluia, e nunca quer aparecer antes ou na frente de Jesus. No versículo 10 diz a Bíblia: disse o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho. Quem floresce, quem dá fruto, continua na presença do Senhor, como sinal para os filhos rebeldes. Aleluia! Porque quem está na presença do Senhor, ninguém tira da presença do Senhor, ninguém consegue destruir, embora haja muita inveja, embora haja muita perseguição, enquanto estiver na presença do Senhor, continuará a dar frutos para a glória e honra do nome de Jesus. Lá no versículo 13, para encerrarmos a prática: todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos todos consumidos? Perguntaram eles. Havia uma sentença. Aleluia. E aqui nós podemos entender que só se aproxima de Deus os escolhidos, só se aproxima de Deus quem Deus aprova, quem tem um sentimento humilde, quem é submisso à vontade de Deus, aleluia, quem está nos caminhos do Senhor em dedicação, aleluia. Queira Deus que Ele, o próprio Deus, peça para você preparar uma vara e colocar a vara, tipificando aqui ministério, na presença do Senhor, e no outro dia você vai buscar a sua resposta, e ela dando botões, flores e amêndoas, e ela dando os frutos para a glória do Senhor. Receba essa palavra aí, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, querendo Deus que você também seja um escolhido para dar frutos na obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.